A gente sabe que a seca tem castigado muito todo mundo. Mas já pensou como é que fica também a situação dos animaizinhos, os pets? Afinal de contas, não são só os seres humanos que sofrem, não. Como é que os pets lidam com esses problemas, viu? Respiratórios, de pele. Durante esse período de seca, eles também precisam reforçar a hidratação. E eu vou tirar todas as dúvidas com a minha amiga Ana Bianchini, que desembarca no nosso Balanço Geral, né, Ana? Para falar dos cuidados com os animaizinhos, quem tem cachorro, gato. Como é que lida com isso? Como é que faz para cuidar dos animaizinhos durante essa seca toda da capital federal? Bem-vinda. Boa tarde, amiga. Obrigada, Rafa. Ótima tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A seca chegou com tudo, né, Rafa? E se pra gente já é difícil, imagina só pros animais, pros pets. Para você ter ideia, em algumas regiões aqui do Distrito Federal, a umidade ficou em torno dos 16%. E abaixo dos 30%, o Instituto Nacional de Meteorologia já emite o que a gente conhece como alerta amarelo, que é de perigo iminente a riscos aí relacionados à saúde, não só para o ser humano, mas também para os animaizinhos. Isso porque, Rafa, durante essa época do ano, os animais podem desenvolver vários problemas respiratórios e se os cuidados devidos não forem tomados, eles podem também desenvolver outras doenças. Mas quem sabe do assunto e vai explicar melhor isso para o pessoal de casa é o Dr. Rogério, ele que é veterinário, topou falar aqui com a nossa equipe. Doutor, primeiramente, muito obrigada por nos atender. E a primeira pergunta que eu vou fazer: quais que são as consequências que esta época do ano, né, essa seca, pode causar para os animaizinhos? Boa tarde. Nessa época do ano, o inverno, é a época do ano em que a maioria das doenças alérgicas e também as doenças respiratórias se manifestam nos nossos pets. Nessa época do ano, aqueles animais que já sofrem de asma, aqueles animais que já são alérgicos, começam a manifestar os sintomas de uma forma muito mais rápida e intensa. E quais que são as dicas que você passa para os tutores que estão em casa, que estão nos assistindo? Quais os cuidados que eles devem tomar para que os pets não desenvolvam essas doenças? Bom, são vários os cuidados que os tutores devem tomar em relação a evitar que essas doenças se manifestem, né, e perca a qualidade de vida dos seus filhotes, dos seus pets. Em primeiro lugar, a gente deve ficar atento com as manifestações respiratórias. Tosses secas, falta de ar, respiração ofegante. Todos esses sintomas são comuns nessa época do ano e aqueles animais mais sensíveis podem evoluir para pneumonias ou quadros mais graves. Então, tosses intensas e quadros respiratórios intensos devem ser sintomas, né, que façam que os seus tutores levem esses pets a um ponto de atendimento o mais rápido possível. Do ponto de vista dermatológico, né, esses animais acabam ressecando a pele de uma forma muito mais frequente. Então, a utilização de hidratantes na pele, protetores solares para aqueles cães de pelo curto, é bastante importante para fazer com que esses animais tenham menos manifestações alérgicas também. Outra observação importante é em relação aos olhos, né? Existem alguns animais que têm olhos bastante expostos, né? Algumas raças que têm olhos bastante expostos. A utilização, portanto, de lágrimas artificiais, colírios, portanto, sem corantes e sem conservantes, faz com que a córnea desses pacientes seja protegida. Dessa forma, a gente vai evitar ceratites, vai evitar úlcera de córnea e aí a gente consegue controlar melhor, nessa época do ano, essas doenças que podem afetar os nossos pequenos. E, doutor, quando a gente fala em passeio, né? Tem muitas pessoas que moram em casa. Essas pessoas, a orientação é manter os pets em um ambiente coberto, um ambiente umidificado, né? Mas as pessoas que moram em apartamento, por exemplo, precisam descer para passear com o pet. Tem algum horário que é melhor para esse passeio, que afete menos o cachorro, até por conta da temperatura ali, né? Do asfalto, da calçada? Sem sombras de dúvida. Isso é importante salientar. Os passeios, né, nessa época do ano devem se concentrar no início da manhã, quando o sol ainda não é um sol tão forte, e também no final do dia, quando a gente já não tem mais o sol também presente. Escolher caminhadas, né, em áreas de sombra, isso é muito importante. Levar e estimular sempre o seu filhote, o seu cão, no caso dos cães. A ingestão de água, né, enriquecer o ambiente e durante o passeio também fazer com que ele possa ingerir bastante água, porque eles desidratam muito rápido. E a forma que eles usam para trocar calor, de fato, não é como a nossa. Então, eles acabam, nesse momento, fazendo com que
tenham dificuldade respiratória por conta do calor. Então, utilizar sempre áreas sombrias, tá, em horários não de pico. O piso, né, onde vocês vão caminhar com os pets, também é fundamental. Pisos quentes, abrasivos, acabam lesionando muito mais os coxins, né, aliás, as patinhas dos animais. Então, é muito importante ter esses cuidados na hora dos passeios. E, doutor, só pra gente encerrar aqui, eu queria saber quais que são os sintomas dessas doenças respiratórias. Eu, como tutora, tem como eu identificar se o meu pet tá bem, se o meu pet não tá bem, pela respiração, talvez? E se eu identificar que ele tá mal, qual que é a orientação? Bom, os sintomas aí, respiratórios se concentram basicamente em respiração ofegante, ritmo respiratório elevado, tosse seca, não produtiva, portanto, são os sintomas mais fáceis de serem observados. Em questão de olho, né, os olhos ressecados, o animal tem fotofobia, ele tem dificuldade de abrir esse olhinho. Isso pode ser sinal de ceratite, isso pode ser sinal, então, de lesões de córnea. E, obviamente, as descamações de pele e a coceira exagerada pode ser também sintomas de alergopatias que estão se manifestando nessa época do ano. Esses sintomas devem ser observados e, portanto, seus tutores devem levar os seus animais a um ponto de atendimento para que o profissional possa orientá-lo. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Então, para o pessoal que está em casa, os tutores de pet, atenção aos seus animaizinhos, observe todos esses sintomas e tome todos os cuidados para que seu pet também não sofra tanto assim durante esse período de seca, porque, como eu disse, se a gente está sofrendo, os pets também estão. Então, todo o cuidado é necessário durante essa época do ano, Rafa. Com certeza. Eu já sequei umas 3 garrafas d'água aqui. E olha, tem que cuidar. Se você é tutor de animal, se você tem cãozinho, gatinho, é claro que você tem que tomar cuidado, porque essa época do ano castiga e castiga muito. Outro dia eu vi até um cachorrinho tomando picolé, cara. Lá no parque da cidade, tava passando lá, ouvi o tutor dele dando um picolézinho por conta do calor, que tava brabo demais. Obrigado, Aninha. Obrigado, Ana Bianchini. Daqui a pouquinho você volta com muito mais ao vivaço. Obrigado, doutor, também trazendo e esclarecendo as pessoas aí como cuidar do animalzinho durante esse período de seca. Lembrando, estamos até com alerta amarelo por conta da baixa umidade. Você se hidrate, cuide da saúde, porque é um momento delicado, tá bom?